Aí porque meu vizinho fumou a vida inteira e nunca teve câncer de pulmão. Será que a gente pode acreditar nesse tipo de relato? Como que a gente elabora uma hipótese, testa e comprova ou a refuta? Então senta aí que depois desse vídeo você vai entender muito mais sobre como é feita uma pesquisa clínica e como a gente tem rigor na metodologia científica. Para quem chegou aqui de sopetão, meu nome é Fernando, eu sou médico ginecologista formado pela Unesp e mastologista formado pela USP São Paulo. Eu atuo aqui em São Paulo, então se você quiser marcar uma consulta, o link para agendamento vai estar aqui na descrição e me siga nas outras redes sociais como no Instagram. Talvez esse vídeo seja um dos mais importantes e o pontapé inicial para você passar a entender se aquela pesquisa clínica foi feita de forma adequada ou se aquela publicação ou aquele autor pode estar querendo te enganar. E não se preocupe, porque ao longo do vídeo eu vou dar vários exemplos para a gente não ficar só na teoria e ter coisas palpáveis para a gente conseguir entender melhor. Então vamos olhar essa pirâmide aqui, que não é a financeira como a do Banco Master, mas sim a de evidência científica. E quando a gente está muito mais próximo da ponta, é muito mais provável que a gente esteja diante de um resultado mais próximo da verdade. Mas por que será que uma publicação pode ter um resultado falso? Porque a primeira regra está na probabilidade daquele estudo ter um risco de viés, ou seja, fatores confundidores relacionados àquele entendimento. Imagine que você é um médico e vai testar um remédio para ver se funciona no tratamento de câncer. Então você precisa escolher dois grupos para aqueles pacientes irem. Um que vai tomar a medicação verdadeira e outro que vai tomar, por exemplo, uma pílula igualzinha de farinha chamada placebo. Aí o próximo paciente que entra no seu consultório é ninguém menos que o seu irmão, que você ama e gostaria muito que ele recebesse a medicação verdadeira. Se você pudesse escolher, obviamente, você escolheria para esse grupo aqui. O que devemos lembrar é que quando a gente estuda, por exemplo, o câncer, existem pacientes mais ou menos graves, doenças mais ou menos agressivas, e eu, embora médico, mas humano com sentimentos, posso ver aquele paciente extremamente grave e pensar: nossa, que bom seria que ele recebesse a medicação e não um placebo. Mas eu posso fazer isso para um, depois para outro, depois para outro. E o que eu estou fazendo? Eu estou alocando dentro de um mesmo grupo pacientes com uma doença mais grave. E aí o resultado final pode ser o quê? Que a medicação não funcionou. Pode ser que eu esteja simplesmente alocando os pacientes e com pior prognóstico dentro de um mesmo grupo. Isso a gente chama de viés de alocação. E a segunda parte importante de uma pesquisa é a questão ética. Porque ninguém pode sair fazendo pesquisa da cabeça, sem regra e sem passar por dentro de uma comissão, pois nada seria simplesmente um laboratório de experimentos. Obviamente, um exemplo grave é relacionado aos acampamentos nazistas, que eles fizeram diversas pesquisas com hipotermia, com doenças contagiosas, com venenos. Obviamente, eu estou trazendo o pior exemplo aqui, mas a gente deve lembrar que, embora o regime nazista tenha acabado lá na Segunda Guerra Mundial, crueldade e preconceito existem até hoje. Portanto, toda vez que você vai fazer uma pesquisa dentro de um centro de referência, existe uma comissão de ética para estudar a sua hipótese e avaliar se aquilo está em conformidade ou não. Um novo exemplo aqui. A gente quer estudar o cigarro. A gente sabe que o cigarro faz mal. A gente sabe da associação dele com câncer de pulmão. Então a gente não pode pegar um grupo de pacientes e falar: você vai fumar 20 cigarros por dia, o outro você vai fumar 10 e o outro você não vai fumar. Porque eu sei que para quem eu estou dando cigarro, eu estou fazendo mal. Então quando a gente fala de fatores de risco como o tabagismo, obesidade, o alcoolismo, a gente tem um grupo de estudos específicos que eu vou falar aqui na sequência. E a gente vai deixar de lado estudos in vitro e testes em animais. A coisa que eu preciso te falar: nós não podemos externalizar o resultado dessas pesquisas diretamente para humanos. A gente tem um exemplo super recente hoje, que foi a pandemia de Covid. No início da pandemia, com milhares e milhares de pessoas morrendo, nós queríamos encontrar um medicamento que pudesse inibir a replicação viral. Então passou-se a testar um número enorme de medicações para a gente avaliar se a gente podia ter alguma eficácia. Dá uma olhada nesse estudo aqui, que avaliou diversas medicações nos estudos in vitro. A gente pode ver nos diferentes gráficos que cada um é um tipo de medicação. E quando a linha está aumentando, justamente está fazendo a inibição da replicação viral. Mas quando a gente foi testar em humanos, e acredite, foram vários estudos que testaram isso, não só a gente não teve nenhum efeito benéfico nas pessoas, mas a gente estava sujeitando a elas aos efeitos colaterais. Então, novamente, estudos in vitro e testes em animais jamais podem ter seus resultados externalizados para humanos. Então vamos aqui partir da base, dos estudos chamados relatos de caso. A gente pode ter uma doença extremamente rara, complicações não esperadas em pacientes, um desfecho adverso, e eu vou ali fazer uma publicação
crua da informação daquele caso. Qual que é a doença, o que aconteceu, qual tipo de medicamento que ele tomou. Obviamente, eu estou cheio de risco de informações falsas aí, porque é só você olhar na rua pro lado e pensar se aquela mesma doença vai afetar diferentes pessoas da mesma forma. E a resposta, obviamente, é não. Eu tenho certeza que você conhece alguém, por exemplo, que já infartou e faleceu, e outras pessoas que infartaram e continuam vivas. Pessoas que têm diabetes e só tomam ali o remedinho e está tudo bem. Outras pessoas que têm diabetes e que sofrem com problemas renais, cegueira e até amputações. Para a gente entender coisas fora da normalidade. Por exemplo, doenças extremamente raras, que eu tenho um caso aqui no Brasil na região sudeste, outro caso na região nordeste, aí uma outra pessoa publica um caso na Europa, outro nos Estados Unidos, e eu faço um compilado desses casos, e a partir da informação desses pacientes, eu consigo ver padrões, justamente informações que podem trazer do que pode estar relacionado a esse tipo de doença. E quando a gente faz isso, a gente está publicando uma série de casos, que embora sejam vários casos juntos em si, eu ainda tenho um baixo nível de evidência. Caminhando um pouco mais para cima, a gente pode ver estudos de coorte e caso controle. São muito semelhantes entre si, é como se eu fizesse um retrato da população. E, obviamente, quando eu faço um retrato, eu não estou distribuindo as pessoas de forma igual, nem da idade, nem fatores de risco, vícios. Então, ainda assim, eu tenho um alto risco de viés. E qual que é a diferença entre uma coorte e um caso controle? É basicamente o momento que eu faço a pergunta. Então, quando eu estou falando, por exemplo, partindo do tabagismo, ou seja, eu parto do fator de risco e quero entender o que isso vai causar, eu estou falando de uma coorte. Quando eu falo de caso controle, eu estou partindo já da doença. Então eu pego pacientes com câncer de pulmão e vou olhar para trás e ver quais fatores de risco estão associados. Então eu estou partindo diretamente do desfecho e olhando para trás. Para ambos os estudos, eu não estou fazendo nenhum método de recrutamento, nenhuma estratificação, então ainda assim eu tenho fatores confundidores. Por exemplo, os pacientes diabéticos. Se eu falar diabetes e câncer, eu tenho estudos que fazem essa relação. Mas eu sei que pacientes diabéticos também têm mais idade, outros problemas como hipertensão, obesidade, dislipidemia. E será que necessariamente é o diabetes que influencia isso? Ou será que eu tenho outros fatores associados? Ou será que é uma sinergia de todos que levam ao aumento do risco de câncer? Mas será que eu tenho um exemplo de um estudo desse tipo que eu tento tirar esses fatores de confusão? A resposta é sim. Dou um exemplo claro aqui para você. Existe um estudo chamado EPIC Cohort, que é um estudo multicêntrico feito na Europa, em vários países, que recrutou 300 mil pacientes. E desde o início, ele colheu várias informações, como a idade, se as pacientes já entraram na menopausa, qual era o ciclo menstrual, peso, altura. Inclusive, eles colheram até exames laboratoriais para dosagem de hormônios. Dentro daquele bololô de vários pacientes, eles colheram pacientes controle, ou seja, para cada paciente que teve câncer, eles escolheram 1 a 2 com as respostas e os resultados mais próximos possíveis daquela pessoa com câncer e justamente comparou elas. Mas mesmo assim, eu estou fazendo a diluição desses fatores confundidores, o desenho do estudo ainda tem um menor nível de evidência dos próximos que eu vou falar na sequência. Partindo então para o nível acima, que é o suprassumo do estudo isolado de pesquisa clínica, que a gente chama de ensaio clínico randomizado. Randomizado por quê? Porque eu vou fazer uma hipótese e eu vou selecionar os pacientes de forma randômica para dois grupos, um que a gente chama de intervenção e um que a gente chama de controle. Alguns estudos são mais fáceis da gente fazer, os resultados são gerados de uma forma mais rápida, e outros que eu tenho que acompanhar os pacientes por muitos anos. Vou puxar novamente a sardinha para o meu lado. Imagine que eu tenho dois perfis de pacientes com câncer de mama. Um que eu tenho um grupo de pacientes com câncer de mama inicial, então ele está localizado só na mama, e um grupo de pacientes que eu tenho que são metastáticas, ou seja, o câncer já foi para outros órgãos, como cérebro, fígado, pulmão e osso. Para esses dois grupos de pacientes, eu vou testar a mesma medicação. Então, vou pegar, por exemplo, os pacientes com câncer de mama metastático. Eu quero testar se a medicação faz efeito, ou seja, ela tem um alto volume de doença, a doença existe em outros órgãos, eu faço exame de imagem e a doença está ali e eu vou testar uma medicação. Então, obviamente, o grupo que vai receber a medicação, eu consigo fazer um exame de imagem e ver ali que a doença está reduzindo ou eu vejo já que a doença está progredindo. Então, eu tenho uma rápida aquisição de informações. Ou seja, para esse grupo de pacientes, normalmente eu posso acompanhá-las por 1, 2 anos, que eu já tenho o resultado. Agora, vamos voltar naquele grupo de pacientes de câncer de mama inicial. Essas pacientes eu vou operar e deixar elas sem doença nenhuma. E aí eu vou testar a medicação para ver se ela ajuda ou não o câncer a voltar. O câncer pode voltar tanto na mama
quanto ele pode, de repente, aparecer já em outros órgãos. Agora, imagine, eu deixei a paciente sem nenhuma doença, então eu faço exame de imagem e eu não visualizo ali nenhum tumor, nada do tipo. Então eu preciso esperar a doença aparecer. E para isso acontecer, às vezes eu preciso acompanhar a paciente por 5, 10, 15 anos. Então esse tipo de pesquisa requer tempo, dedicação e muito dinheiro. Outro fator que influencia nesse tipo de estudo é o fato dele ser ou aberto ou cego. O que é um estudo aberto? Eu vou selecionar as pacientes para o grupo intervenção ou para o grupo controle / placebo. Mas tanto a paciente quanto o médico vão saber em qual grupo que ela está. Por exemplo, vou estudar se fazer ou não cirurgia para um tipo de doença pode ser eficaz. Quando o paciente não faz cirurgia, obviamente ele não vai ter cicatriz, ele não vai ter as repercussões relacionadas à cirurgia como dor, mas será que isso interfere? E a resposta é sim. Obviamente, se eu estou estudando se eu não operar a paciente pode ser eficaz, talvez eu me preocupe mais com aquele perfil de paciente. E até mesmo a paciente se preocupe mais se aconteceu ou não. Então, para qualquer tipo de sintoma, eu talvez tenha uma influência muito maior do que aquelas pacientes que eu já operei e já fiz aquele tratamento padrão que a gente já sabia que era eficaz. Retomando agora a questão da medicação e indo na contramão da parte cirúrgica, quando eu vou fazer isso, é muito fácil para aquela indústria farmacêutica que faz aquele comprimidinho com medicamento fazer um igualzinho, na mesma cor, do mesmo tamanho, com a mesma cartela, mas que não tenha o princípio ativo ali. Então, uma pílula de farinha ou placebo. Então, quando envolve medicamento, a gente chama de estudo duplo cego, ou seja, nem o médico, nem a paciente sabe o que é aquele comprimidinho. Mas como então a medicamento chega para a paciente certa? Então existe um centro de pesquisa que às vezes não está relacionado ao hospital que a paciente é assistida e que fornece a medicação para o envelope. Mas ao passo que o médico conhece a Dona Maria José da Silva, a pessoa lá no centro de pesquisa vai colocar no envelopinho para a paciente MJS. Então ele sabe para qual envelopinho que ele tem que colocar, mas ele não conhece a paciente. Dessa forma, a gente elimina ou reduz ao máximo o impacto humano naquele resultado. E subindo ainda mais um andar, a gente tem as meta-análises e as revisões sistemáticas. Basicamente, elas são um compilado de diferentes estudos que têm a mesma pergunta. Então, sempre que eu vou fazer uma meta-análise ou uma revisão sistemática, eu pego estudos semelhantes. Então, eu faço revisões sistemáticas em estudos de coorte, ou faço revisões sistemáticas em ensaios clínicos randomizados. Dessa forma, a gente consegue um número maior de pacientes, a gente pode tirar a influência, por exemplo, de uma região ou de um país, porque eu sei que talvez uma doença que afeta nós brasileiros de uma forma pode afetar as pessoas de um outro continente de outra, então eu tiro fatores étnicos e genéticos. Então quando a gente faz esse tipo de estudo, a gente tem um nível de evidência ainda maior. E toda vez que a gente faz uma meta-análise, a gente avalia dentro de cada estudo o risco de viés daquele estudo. Dá uma olhada nessa meta-análise aqui, que envolveu 46 estudos relacionados ao uso de testosterona na mulher. E o que ele avaliou? Que o maior risco era o que a gente chama de attrition bias, que é o quê? Pessoas que recebem o placebo, eles desistem mais facilmente de continuar aquela pesquisa do que os pacientes que estão recebendo a medicação. Eu posso gerar um resultado falso favorecendo aquele grupo de intervenção, mas talvez só porque as pacientes que estavam relacionadas ao controle, elas foram saindo. E quando a gente fala do resultado dessa análise, a gente vai ter um gráfico que chama forest plot, que embora você nunca tenha ouvido falar disso, é muito fácil de entender. Cada linha que a gente está vendo aqui é um tipo de estudo. O resultado desse estudo está na frente dele. Então a bolinha preta é o que ele está favorecendo. A linha vertical é o zero. Se a bolinha preta estiver exatamente ali em cima, os resultados são literalmente equivalentes. Dentro de todo o estudo, a gente tem também um intervalo de confiança, que basicamente é essa linha horizontal que se segue na bolinha preta. Se a linha cruza a vertical, esses resultados a gente chama de equivalentes. Se toda a bolinha e a linha está de um lado, aí sim eu tenho um resultado que favorece aquilo. Isso é para cada estudo. O resultado final da meta-análise a gente chama de diamante. Quando ele, novamente, se esse diamante encosta na linha vertical, a gente chama de resultado equivalente. Quando ele está totalmente de um lado ou do outro, aí sim ele favorece aquilo. Então, depois dessa longa explicação desses vários exemplos, eu espero que você consiga entender um pouquinho mais sobre pesquisa clínica e metodologia científica. Então, para quem curtiu, não esquece de comentar. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. E se você acha que alguém precisa encontrar esse vídeo, compartilhe. Vamos juntos na verdadeira medicina baseada em evidências. E me siga nas outras redes sociais, como no Instagram. Novamente, para quem for de São Paulo, o link de agendamento vai estar aqui na descrição do vídeo. Para quem ficou até aqui, muito obrigado e até a próxima!